É justamente sobre este ponto, né, que eu quero começar a nossa conversa, entender aí a sua perspectiva, até mesmo para o nosso mercado, diante deste cenário, né? O mercado já não vê mais queda de juros nos Estados Unidos neste semestre, a gente continua vendo saída de investidor estrangeiro, continua pressão no dólar, o Bovespa deve ficar de lado aí, Mota, até o primeiro corte vir lá no Fed? Paula, é difícil porque associar ao nosso Ibovespa ao corte de juros americano, porque a gente tem muita commodity, tem muita coisa acontecendo no mundo das commodities. Mas, com certeza, Paula, a discussão sobre juros no mundo não ajuda nada o nosso Ibovespa. O que aconteceu? O que aconteceu na quarta-feira? Quarta-feira veio o tão esperado número de inflação americana, conhecido como CPI. O mundo vivia duas narrativas. A inflação do último trimestre do ano passado, ela veio muito positiva. Não é à toa que o mercado chegou a precificar 85% de chance do Fed começar o ciclo de corte de juros em março desse ano, tá? Aí a gente teve uma inflação em janeiro muito feia, uma inflação em fevereiro feia e todo mundo com a seguinte dúvida: qual é a inflação correta, do último trimestre do ano passado ou do primeiro bimestre desse ano, tá? E sempre lembrando que dentro do comitê do Fed tiveram 10 votos a favor de 3 cortes de juros esse ano e 9 a favor de 2 cortes ou menos. E como é que veio a inflação de março? Veio forte, Paula, ou seja, praticamente enterrando a tese que a inflação de janeiro e fevereiro tinha sido só um susto. Isso fez com que o mercado revesse completamente quando que o Banco Central americano ia começar a cortar os juros. E hoje as suas apostas se concentram que o Fed vai começar a cortar os juros em setembro, tá, Paula? Isso mudou o preço de todos os ativos do mundo. O dólar simplesmente é o novo rei do mundo, subindo contra todas as moedas. Só para vocês terem noção, tá? O euro, desde que saiu o CPI, já caiu 2%. O euro na casa de 1,06. Dólar forte não é bom para o nosso querido real, que está agora na faixa de 5,13. A nossa bolsa, Paula, ela tem mais componentes que envolvem ela do que apenas a discussão de juros no Brasil / nos Estados Unidos. Mas o fato é, Paula, se o Fed, se o Fed tem limitação para começar a cortar os juros lá, o Brasil vai ter limitações até onde ele pode cortar os juros. O mercado agora, nesse segundo, precifica que o Brasil não pode ter juros abaixo de 10%, Paula. Inclusive, Roberto, um prazer estar falando contigo. Opa! Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Você mencionava o movimento das moedas ao redor do mundo. Eu trazia anteriormente o ranking de moedas de hoje, mas eu tenho aqui na minha tela as moedas na semana. O negócio está feio por aqui, todas perdendo valor frente ao dólar. Nós temos o dólar soberano aqui sobre todas elas, por exemplo, sobre a libra esterlina, 1,31% de alta o dólar nesta semana. Nós temos sobre o euro 1,80% de alta, nós temos aqui contra o real 1,40%, nós temos aqui, por exemplo, contra o dólar canadense 1% de alta, contra o franco suíço 1% de alta, contra o iene japonês 0,88%. Então, o dólar muito forte no agregado desta semana e essa alta de 2% aí contra o euro desde quarta-feira, desde o CPI, realmente um movimento muito forte. Agora, o que vem me preocupando bastante, Roberto, em relação à vinda de investidores estrangeiros ao Brasil, a atratividade do nosso mercado a investidores estrangeiros. Tivemos uma retirada forte de recursos neste começo de ano da B3, mas eu acho que aí está até menos preocupante, porque no final, no último semestre do ano passado, entrou bastante recurso por aqui. Agora, quando a gente olha para leilão de tesouro, está pior ainda. Nós tivemos 6 leilões consecutivos das maiores taxas ofertadas, foram recordes seguidos. Então, hoje, nós temos aí o leilão de ontem da NTNF, que é um papel característico aí de investidor estrangeiro, ofertando 11,33 de taxa para janeiro de 31 e 11,41 de taxa para janeiro de 35, acima da taxa ofertada pela Ambima, e o volume vendido foi de 287 milhões. A média, desde o começo do ano, é de 2 bilhões, isso porque já foi bem prejudicada essa média com os últimos leilões. Está te preocupando também essa falta de atratividade do gringo
para tesouro aqui no Brasil, para título de dívida brasileiro, porque realmente cada semana a gente tem resultados piores com esses leilões. Eu acho que dá para dividir essa conversa em 2 pontos, tá? Primeiro, no último dado oficial do Banco Central, tá? Infelizmente, a gente viu saída de dólares do Brasil, tanto no segmento no portfólio de bolsa, quanto no segmento de renda fixa, tá? Os últimos leilões de título público com característica do estrangeiro realmente têm sido muito pouco demandado. O que me chama a atenção, mesmo com as taxas no Brasil na máxima de 6 meses, 8 meses, a gente não está conseguindo atrair o dinheiro do estrangeiro para a renda fixa. Eu acho que hoje a discussão do mundo, primeiro, é o juro americano. Tá? A gente está lá com 10 anos americano, de novo na casa dos 4,50, veio para 4,57. E o que aconteceu quarta-feira, eu acho que é um belo divisor de águas e o mundo todo ainda está se reposicionando frente a esse novo cenário. Será que o Fed corta em setembro? Será que ele corta os juros esse ano? É aquela discussão, pouso suave, pouso forçado ou não vai ter pouso? A princípio, a gente está vendo nos Estados Unidos uma economia que não vai ter pouso. Pô, parece legal isso, né? Afinal de contas, o que significa a economia americana não ter pouso? Significa a taxa de crescimento americano rodando perto de 2,5% ao ano, poxa, sensacional, um mercado de trabalho bastante apertado, ou seja, taxa de desemprego abaixo de 4%, pô, isso é maravilhoso, mas isso tem um preço, que significa a dificuldade da inflação americana convergir para 2%. Esse último CPI Core, a nível de 3,8, chamou a atenção que a inflação americana hoje ela parou de cair e está se estabilizando. Tá? Então, não ter esse pouso significa que o Fed vai ter que lutar contra essa inflação, que significa, na verdade, significa que o Fed vai ter que esfriar a economia americana para a inflação ceder, e significa que os juros nos Estados Unidos vai ficar alto por muito tempo, e esse é o principal motivo por que todas as moedas do mundo estão apanhando e o dólar é o novo rei do mundo. Afinal de contas, a gente tem 87% de probabilidade de corte de juros na zona do euro em junho, a gente tem uma probabilidade acima de 60% de corte de juros no Canadá, a gente está com o Banco Central japonês muito tímido no processo de apertar as condições financeiras. O próprio Banco Central da China, a diferença entre a taxa de juros da China de 10 anos hoje é 2,29 e o juro americano é 4,50. Então, esses juros americanos mais crescimento está atraindo dinheiro de todos os lados para os Estados Unidos, tanto para a Bolsa, que eles têm o privilégio de ter a questão da inteligência artificial, as 7 magníficas, quanto para o mercado de renda fixa, que está realmente com taxas bastante atraentes nos Estados Unidos. Mas o que me chama a atenção, sabe quem é também um novo rei do mundo? O ouro. O ouro não para de fazer máxima histórica, o ouro já está subindo hoje, mas 1,70 o ouro nos níveis de 2.400 dólares. É impressionante também o movimento do ouro. Perfeito. Posso? Por favor, fica. Desculpa, Gabriel, a gente estava aqui. Deixa eu só complementar, Motinha. Inclusive, eu já queria entrar nessa questão do ouro contigo, até porque eu já li algumas análises assim, que essa leitura do ouro estar em alta, principalmente vendo esse movimento de compra aí por parte dos bancos centrais, a leitura que fica é que talvez a gente, muitos colocam, né, que a gente possa ter que conviver com esses juros nos patamares mais restritivos ainda por mais tempo, né, e que teria essa movimentação. Mas eu queria entender na tua leitura, na sua opinião, o que sinaliza de fato essa alta aí neste movimento também, nesta busca por ouro? Bom, eu acho que primeiro, Paula, a questão do ouro tem diversas faces dessa história. Acho que a principal face dessa história é a questão geopolítica. Tá? Foi claro quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia e os Estados Unidos resolveu congelar as reservas internacionais da Rússia, os Estados Unidos deu um passo muito ousado e utilizou o dólar como arma. Isso, qual é a consequência disso? É um recado que qualquer país não alinhado com a OTAN e com os Estados Unidos não tem motivo para acumular suas reservas em dólar. E esses principais bancos centrais, estão falando de Arábia Saudita, Oriente Médio, principalmente China, eles resolveram diversificar suas reservas para ouro.
e entrou uma compra muito grande de ouro dos principais bancos centrais do mundo. E o problema é que a questão geopolítica, Paula, infelizmente, para o mundo, ela não melhora, muito pelo contrário. A questão agora do conflito no Oriente Médio também está sendo um dos gatilhos para as pessoas também procurarem a segurança do ouro. Uma última novidade que a gente ficou até surpresa, achei engraçado, que hoje a população chinesa, a pessoa comum na China, está comprando ouro para colocar na sua poupança. Afinal de contas, a China não tem um mercado financeiro muito sofisticado. Então, os chineses têm poucas alternativas para a sua poupança. Então, junta tudo, clima de inflação, ajuda o ouro. Poxa, clima de geopolítico cada vez mais tenso, ajuda o ouro. Compra dos bancos centrais, ajuda o ouro. Só que o movimento, Paula, foi muito forte. O que está acontecendo no ouro não é normal, tá, Paula? Inclusive, né, Motinha, infelizmente não temos mais negociação de contrato futuro, nem a vista de ouro aqui no Brasil foi descontinuado, então a pena aqui para o nosso mercado. Vai ter que apelar para ETF se quiser se expor ao ouro, né? Exatamente. Mas o ETF é um bom produto. Realmente, que fase, né? A gente cancelou o contrato de ouro, que esse contrato, eu chutaria que tem mais de 40 anos, tá? Foi um dos primeiros contratos da Bolsa. Impressionante, mas é isso, o ouro realmente está brilhando. Poxa, só para vocês terem noção, desde o dia 15 de fevereiro, o ouro me tem a cara de pau de me acumular uma alta de 20%. 20% é a alta do ouro desde o dia 15 de fevereiro. É difícil até interpretar, entender. Estamos falando de ouro, um ativo real, é um ativo que teoricamente tem pouca volatilidade, está subindo mais que o SP500. É impressionante esse movimento do ouro, Paulo. Maravilha. Inclusive, acho que virou criptomoeda, né? Dá para falar assim, né? O ouro, tá com essa oscilação. Eu brinco aqui que são duas novas criptomoedas, viu, Motinha? É o ouro e o cacau, porque a oscilação de ouro e cacau nestes últimos meses está impressionante. Parece que virou ativo alternativo esses dois, né? Impressionante mesmo. E se eu te contar uma coisa que vai surpreender, talvez surpreenda os ouvintes da BMC. Você sabia que se você pegar o ouro desde 2019, o SP500, que todo mundo brilha, que tem inteligência artificial, que é a bolsa do mundo, SP500 2019, antes da pandemia, ouro antes da pandemia. Você acredita que o ouro está subindo mais que o SP500? Eu acho isso inacreditável. Tá? Inacreditável. A bolsa que tem toda a inteligência artificial, tem as 7 magníficas dentro, o ouro está ganhando. Quem diria realmente o ouro está brilhando no mundo? Perfeito. E aí, Motinha, a gente fica agora olhando para frente pensando, pô, o investidor brasileiro está meio desamparado. O que a gente faz? Afinal, ninguém quer investir em bolsa, a renda fixa está meio escanteada, lá todo mundo olha para os Estados Unidos, mas é difícil ter acesso também a esses títulos de dívida lá nos Estados Unidos, você precisa ter um capital um pouquinho mais alto para entrar nesse tipo de recurso. O ouro, se você quiser aí aproveitar esse embalo, não sei se é um momento ou não, aí fica a cargo do investidor que está nos assistindo olhar para essa cotação e tomar uma decisão. Mas também só tem o ETF, que é um instrumento muito legal, mas a gente não tem mais os contratos negociados por aqui, nem o à vista, nem o contrato futuro. O que vocês estão monitorando de oportunidade Brasil? A renda fixa volta a ser atrativa, afinal as taxas vão ter que repassar para algum lugar. Se o Tesouro Direto começar a seguir essas taxas ofertadas para o Tesouro negociado em leilão, aí volta a ser talvez uma atratividade e um choro para quem marcou mercado lá no começo do ano, porque também vai apanhar aí dessa disparada nas taxas, né? Com certeza, tá? Assim, quando a gente olha hoje os ativos brasileiros, a gente pode dividir em 3 categorias, né? A gente pode começar pela Bolsa, por exemplo. A Bolsa brasileira tem uma parcela de commodities razoável, a gente está vivendo uma expectativa de crescimento no Brasil que pode surpreender. Poxa, tem vários analistas falando que o crescimento do PIB brasileiro vai ser acima
de 2%. Isso, teoricamente, pode ajudar a nossa bolsa. Outra coisa importante, a bolsa ela é nominal, tá? A gente vai ter, se você olhar o PIB nominal brasileiro, que é o quanto que o país vai crescer mais a inflação, a gente está falando de algo perto de 6%. O que eu estou querendo chegar para vocês é que, mesmo com esse clima de aversão, a nossa bolsa ela pode ter uma certa resiliência, um certo piso, tá? Mas o que me chama a atenção, qual seria o gatilho para ela subir? Eu tenho dificuldade de achar o gatilho para ela subir. Quando eu olho a segunda classe de ativos, que é a mais importante, que é a principal classe de ativos do brasileiro, que é a renda fixa, você pode dividir em 3 tipos de renda fixa, tá? A mais conservadora, aquela renda fixa que eu aconselho para as pessoas que não querem entender muito macro, entender, é você ficar no percentual do CDI ou percentual do Selic, através de Tesouro Selic. Tem diversos produtos que você vai receber a média do CDI ou do Selic. Esse investimento ele é propício para quem não tem muita opinião. E lembrando, provavelmente, a gente vai, no Brasil vai ter um juros talvez ali 9,5, tá? Então, ou seja, quem quer ser conservador, procure liquidez. Hoje está pagando 10,65, provavelmente a gente vai ter esses rendimentos caindo, chegando perto de 10%. Uma segunda classe de ativos de renda fixa brasileira são os papéis pré-fixados, como você acabou de falar. Poxa, essa taxa de 2035, há 3 semanas atrás, era abaixo de 11, já está 11,40. Virou apetitoso, tá? É uma boa taxa? A princípio, sim, mas é um ativo um pouco mais, eu posso dizer, mais apimentado, porque você tem que acreditar que o Brasil não vai cair numa aventura de mudança de política econômica, tá? Esses preços de 11,40, dentro dele tem uma probabilidade do Brasil resolver querer mudar o centro da sua política econômica e ter uma política fiscal muito mais frouxa. A gente pode se lembrar do que aconteceu com a nova matriz econômica. A terceira classe de ativos, que acho que é a mais segura, são os papéis atrelados ao IPCA aqui no Brasil, que seja a inflação brasileira. Para mim, a melhor maneira de você defender o seu patrimônio é ter um ativo que rende inflação mais juros. E as taxas realmente estão em patamares assim muito elevados. Papéis do Tesouro pagando acima de 6%, 6,10% para vencimentos acima de 2050, tá? Eu acho realmente gosto bastante desse ativo, tá? Eu fico brincando aqui na Genial que esses ativos eu chamo de renda fixa tarja preta, porque ela oscila igual a bolsa ou até a mais que bolsa, tá? Eu não vejo no curto prazo, enquanto não tiver uma clareza quando o Fed vai começar a cortar os juros, esses papéis melhorarem muito as taxas, ou seja, caírem suas taxas. Mas também, quando eu olho friamente falando, poxa, IPCA mais 6,10, eu acho quem está pensando em uma aposentadoria, eu gostaria que essa pessoa analisasse esse tipo de ativo, tá? São poucas vezes que esses papéis tradam ali na faixa de cima de 6%. Nos últimos 5 anos, apenas 11% dos dias, esses papéis tradaram foram negociados acima de 6%. Mota, queria fazer aqui uma última Opa! pergunta da minha parte para você. Quando que a Petrobras vai sair dos noticiários, hein? Paula, deixa a Petrobras tirar óleo, né? Deixa ela fazer o que ela sabe. É difícil falar, mas todo dia sai coisa. Poxa, agora foi a questão do presidente do conselho, a justiça. É difícil. Poxa, o micro da Petrobras é tão atrativo, ela tem um custo de tirar o petróleo por 5, 6 dólares. Tem tanta coisa, um corpo técnico assim de ser um orgulho de qualquer brasileiro. Mas a pressão política é muito grande. O que está acontecendo na Petrobras hoje é uma divisão clara, na minha opinião, entre duas partes do governo, tá? A parte do governo mais pragmática, liderado pelo Fernando Haddad, e ela quer que a Petrobras seja mais amigável com o mercado, quer receber os dividendos para poder fechar as contas públicas. E tem uma outra parte do governo, uma parte do PT, que prefere que a Petrobras pegue parte dos seus lucros e invistam mais em ativos aqui no Brasil, construir novas refinarias, diversas coisas. E é difícil.
A mensagem quando eu olho Petrobras, eu vejo, poxa, que empresa bonita no micro. Mas as decisões estratégicas da Petrobras, será que vão ser decididas dentro da Petrobras ou vão ser decididas nos gabinetes de Brasília? Tá? Essa é uma dúvida que eu tenho. É uma pena a Petrobras não sair do noticiário. Todo santo dia sai notícia sobre a Petrobras. Por favor, senhores, vamos deixar a Petrobras fazer o trabalho dela, tirar o óleo do fundo das profundezas dos mares e vamos deixar ela trabalhar. Só isso que eu peço. Maravilha. Mota, sempre muito bom falar contigo. Obrigada pela sua presença. Volte sempre. Tá, muito obrigado. Eu agradecer enormemente a oportunidade que a BMC está dando aqui para a gente, da Genial Investimentos, poder falar um pouco no cenário macro, o que está acontecendo no mundo. E, poxa, eu tive a sorte de estar falando com vocês numa semana que é uma semana que quarta-feira foi um verdadeiro divisor de águas, quando a princípio foi enterrado a tese que a inflação de janeiro e fevereiro foi apenas um susto. Desejo a todos os ouvintes da BMC News uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada, Mota. Você, todo o time da Genial. Obrigada pela presença aqui, trazendo, né, visões importantes. Sempre muito bom o investidor entender, né, como as empresas, corretoras, bancos, gestoras estão aí, de fato, olhando para este cenário. O pessoal da Genial aí trazendo essa visão importante aqui para a gente.